Imagina se alguém soubesse exatamente quanto entrou na sua conta esse mês, sabe cada Pix que você recebeu, sabe quanto você faturou no iFood, no Mercado Livre e em outras plataformas. E esse alguém não é o banco e muito menos seu contador. Esse alguém se chama Receita Federal. E sabe o que é o pior? Ela sabe de tudo isso mesmo antes que você faça a sua declaração. Um novo sistema da Receita Federal está em operação agora. Esse sistema é praticamente invisível e ele vai mudar completamente a forma pela qual o brasileiro lida com o imposto. Então fica comigo até o final desse vídeo porque isso afeta você diretamente. Quando você pensa em sonegação de imposto, o que vem na sua cabeça? Provavelmente você deve imaginar aquele empresário poderoso que tem dinheiro em nome de laranja, que tem conta no exterior e que tem mala de dinheiro, não é mesmo? Eu sinto lhe dizer, mas essa é uma imagem desatualizada. A realidade é que hoje em dia a Receita Federal não precisa mais de pegar em flagrante, não precisa de denúncia, de auditoria presencial, nem nada do tipo. O que está acontecendo é uma virada de chave tecnológica. A fiscalização da Receita Federal hoje no Brasil deixou de ser reativa, ou seja, de esperar um erro seu, e passou a ser preventiva. A Receita Federal já sabe aonde o erro vai estar antes mesmo de você cometê-lo. E tem um detalhe muito importante que quase ninguém comenta, de que isso não é um projeto de lei, e muito menos uma promessa de campanha, mas infelizmente já está em vigor. Então vamos pro começo sem enrolação. O Brasil perde todos os anos uma quantidade de impostos absurda por conta da sonegação fiscal. Dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, está sumindo pelo ralo. Durante décadas, a Receita Federal trabalhou de forma praticamente artesanal. Se existisse uma eventual suspeita, ela mandava uma carta, fazia uma auditoria fiscal e isso demorava anos. Enquanto isso, quem sonegava imposto vivia em paz. Mas aí veio algo que mudou tudo, que seria a digitalização do dinheiro. Cada transação eletrônica que você faz deixa um rastro. E esse rastro junta tudo num lugar só e virou uma obsessão para a Receita Federal nos últimos anos. O nome técnico desse sistema seria SPED, que seria Sistema Público de Escrituração Digital. E ao redor dele foi construída toda uma arquitetura de cruzamento de dados que funciona como se fosse um radar financeiro nacional, ou seja, toda a nota fiscal emitida no Brasil, toda a movimentação bancária acima de um certo valor, todo o pagamento com cartão, todo o Pix relevante, tudo isso alimenta um sistema central que compara exatamente o que você fez com o que você declara. Agora presta atenção porque aqui a coisa vai ficar bem séria. Quando o Pix foi lançado, muita gente achou que seria apenas mais uma forma de mandar dinheiro. Agora, o que pouca gente percebeu foi que o Pix virou o maior sistema de rastreamento financeiro do Brasil. O Pix não é só mais um meio de pagamento. Toda transação via Pix é reportada em tempo real para o Banco Central. E o Banco Central, dentro dos limites legais, transfere todos os dados disponíveis para a Receita Federal. Para efeito de comparação, se o Pix foi uma revolução nos pagamentos, o que se montou em torno dele foi uma revolução no controle financeiro. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas nem sequer sabem disso. E sabe o que a Receita Federal está fazendo com tudo isso? Ela está utilizando a IA para detectar padrões, para encontrar anomalias, para montar um dossiê financeiro silencioso de pessoas físicas e jurídicas. Tudo isso pode soar abstrato, né? Mas deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina uma pessoa que vende bolo e doces no Instagram. Essa pessoa recebe tudo via Pix, mas não emite nota e nem declara nada. Acha que está tudo bem porque são valores pequenos, mas o Pix vai chegando todos os dias. Em um ano, aquilo soma um valor relevante. O sistema pega a soma de todas essas transações, cruza com o CPF dela e compara exatamente com o que foi declarado. Se as informações não baterem, ela entra numa fila de atenção. Ainda não chega nenhuma carta, porque ela nem sabe disso, mas o nome dela já está no radar. Agora imagine um pintor autônomo. Ele cobra por fora, recebe o pagamento em dinheiro ou Pix, mas não emite recibo. E no último ano, ele comprou um carro, reformou a casa e também fez uma viagem. Tudo isso deixou rastro. Financiamento com o banco, cartão de crédito com limite alto, nota fiscal do material de construção. Aí o sistema da Receita cruza o padrão de vida dele com a renda que foi declarada. E se não bater, a inconsistência aparece de forma automática, sem ninguém precisar olhar o caso dele em específico. Agora, imagine uma loja de roupas que às vezes emite nota, fazendo várias operações no crédito e também em dinheiro. E todo mês tem uma diferença do que entra na conta e aquilo que é declarado como faturamento. O sistema bate movimentação bancária contra a nota fiscal eletrônica, contra o que foi entregue ao contador. A discrepância já consiste e o CNPJ entra na mira. O ponto central é esse, porque não é mais um fiscal que decide olhar para você. É um algoritmo que nunca dorme, que não tem viés pessoal e que compara milhões de perfis ao mesmo tempo. Agora eu tenho
que ser honesto com você, sem nenhum julgamento. Esse sistema não foi construído só para pegar os grandes. Na verdade, os grandes já têm estrutura para se defender. Tem advogado tributarista, já tem contador especializado, tem planejamento fiscal. Agora, o impacto mais imediato é quem nunca teve essa estrutura. O microempreendedor que vende pelo WhatsApp, o autônomo que presta serviço sem CNPJ, a vendedora de cosmético, o freelancer que recebe Pix, mas não emite nota fiscal, e a pessoa que não regularizou porque achou complicado. Quantas pessoas que você conhece que se encaixam nesse perfil? Provavelmente muitas, né? E esse universo todo está pela primeira vez na história completamente exposto. Cair na malha fina não é só uma multa, é juros, é correção monetária, em casos mais graves tem até ação penal. E a necessidade de contratar um advogado ou um contador especializado para resolver algo simples que poderia ser evitado. E também tem ainda o lado psicológico, porque imagina você receber uma notificação da Receita Federal do nada, sem entender o que aconteceu, sem ninguém para ajudar e com prazo correndo. Isso existe e vai ficar cada vez mais comum. Aí eu te pergunto, onde tudo isso vai parar? Essa é uma parte que mais interessa discutir com você. A tendência é uma integração total, como por exemplo Receita Federal, INSS, cartórios, Detran, todos esses sistemas caminhando para falar entre si, não de um dia para o outro, mas de forma progressiva. O que está sendo construído na prática é um perfil financeiro único de cada CPF e de cada CNPJ no Brasil, um espelho digital do seu comportamento econômico ao longo dos anos. Isso não é ficção científica, porque a China já faz isso há anos. A Europa já avança em regulações parecidas. E o Brasil, com uma das maiores bases de dados digitais do mundo, tem tudo para implementar isso de forma abrangente. Aí fica aquela pergunta, se tudo isso vai ser cruzado mesmo, o que muda na forma de lidar com isso? Então guarda essa pergunta, porque já já a gente vai falar sobre ela. Agora eu vou te dar minha opinião, que pode incomodar muita gente. Tem muita gente que vai olhar para isso e pensar, nossa, mas que absurdo, o Estado não tem nada a ver com quem entra no meu Pix. Eu até entendo seu argumento, porque questões de privacidade são legítimas e merecem ser debatidas. Mas aí eu te pergunto, quem está pagando a conta da sonegação? O trabalhador de carteira assinada que não tem como esconder nada. Existe uma injustiça muito real no Brasil. Quem não tem como sonegar, que seria o seletista, o servidor público, paga tudo em dia, todos os meses, sem escapatória. Agora, quem já é mais flexível, muitas vezes, escolhe não pagar. É exatamente aí o sistema que todo mundo fica subfinanciando. Então o debate não é só sobre Receita Federal invasiva e liberdade individual. Qual é o nível de informalidade que a sociedade aguenta antes que isso chegue para corroer os serviços das pessoas que mais precisam? Eu sei, responder isso é muito difícil, mas se você ignorar, vai ficando cada vez pior. Lembra da pergunta que eu deixei no ar lá atrás? O que muda na sua forma de você encarar tudo isso? Aqui eu vou te falar o meu ponto de vista prático. A sonegação fiscal no Brasil não acontece porque as pessoas são desonestas. Acontece porque o sistema tributário é complexo, caro de cumprir e por muito tempo foi muito fácil de ignorar sem nenhuma consequência. O que está mudando agora é exatamente esse fácil de ignorar, porque ele está sumindo e rápido. O caminho que faz sentido agora, do ponto de vista prático, não é só o moral, mas sim regularizar. Não só por medo, mas porque o custo de não fazer isso está subindo cada vez mais rápido do que o custo de fazer. O MEI custa quase nada e te dá cobertura. Um contador bom custa menos que uma multa. Emitir nota fiscal eletrônica é muito simples e hoje tem aplicativo que faz isso. O problema mesmo é que ninguém foi te ensinar isso. E essa falta de educação fiscal é um problema real do país. Não é culpa só de quem errou. Vamos voltar lá pro começo. Alguém sabe quanto você realmente ganhou esse mês? Sabe cada Pix que entrou? Sabe exatamente o que você vendeu e o que você comprou? E como o seu dinheiro se movimenta? Isso pode soar assustador e pode parecer invasivo. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é a realidade que começou a se instalar de forma silenciosa, enquanto a maioria ainda discutia se isso realmente ia acontecer de verdade. A fiscalização não vai bater na sua porta com o megafone. Ela já entrou pela sua conexão com a internet. Você pode achar ótimo, pode achar péssimo, mas uma coisa é difícil de negar, porque o jogo mudou e quem sabe disso sai na frente. Se esse vídeo abriu alguma reflexão para você sobre sua situação fiscal, sobre como você recebe e sobre sua regularização, manda para alguém que precisa ver isso. Pode ser você que esteja ajudando a evitar alguma dor de cabeça grande no futuro. Nos vemos no próximo vídeo.